Assim, assim, assim. Irmão, culto infantil, olha que bênção. Crianças de quantos anos agora? Me lembra? De 3 a 8? 3 a 8 anos. Tem alguma criança ainda aqui de 3 a 8 anos? Querido pai, leve lá para o culto infantil, né? Estamos de volta do culto infantil depois de mais de um ano, né? E as crianças, elas são bênção. Então, leva as crianças lá no culto infantil, coisa boa. É a gente saber que elas estarão recebendo a palavra. Muito bem. Ó, irmão, sentado como você está, fecha seus olhos, levanta a sua mão assim, sentado. Senhor, nós abençoamos o culto infantil que está de volta. Senhor, nós abençoamos essas crianças. Agradecemos porque o Senhor tem trazido as crianças à tua casa de oração. E agora, Pai amado, dá, Pai amado, sabedoria aos professores, dá sabedoria, Pai amado, aos auxiliares. E que as crianças sejam, Pai amado, ensinadas na tua palavra. Nós como igreja, nós como pais, abençoamos as nossas crianças e nos alegramos com o retorno do culto infantil, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Aí a gente aplauda Jesus de novo, irmão. Aí a gente aplauda Jesus de novo. Glória a Deus, graças a Deus, né? Então Marcos capítulo 14, a partir do versículo 50, Marcos 14, versículo 50. Deixa eu te passar o contexto desses dois versículos que nós vamos ler. Quando você lê esse versículo, quem sabe você passou até desapercebido esse versículo em alguma leitura que você já fez. Esse versículo, ele não está fora do contexto. Esses dois versículos, eles não estão aqui por acaso, não, existe todo um propósito. A palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. E aqui o contexto, Jesus Cristo estava muito perto de ser crucificado. Aqui Jesus Cristo seria preso, teria aquela farsa do julgamento judeu e seria condenado à morte e morte de cruz. Porém, essa morte já estava preparada antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo. A palavra de Deus nos ensina isso. Eu quero falar nessa noite sobre o compromisso de seguir a Deus, seguir a Jesus de verdade, irmãos. Eu quero falar sobre compromisso. Compromisso real de ser um discípulo de Cristo. Compromisso real de levar a sério os princípios da palavra de Deus, e não a religião, e não simplesmente dizer que você frequenta uma igreja, e não simplesmente dizer que você faz parte da membresia de uma igreja. Não, irmão, nada disso leva para o céu. Nada disso leva para o céu. O que vai nos levar à vida eterna com Deus é o nosso relacionamento com Jesus, é declará-lo como Senhor, único e suficiente Salvador da nossa vida. Agora, olha esse texto, né? Versículo 51. Seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão, ou seja, tentaram pegar o jovem que estava vestido com o lençol, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Olha o que a Bíblia está dizendo. Mas ele largou o lençol e fugiu nu. Uma versão mais bonita vai dizer, ele fugiu desnudo. Aqui conta a história de um homem, de um jovem, né? Jovem aqui na palavra de Deus, não tinha uma idade certa, não estava entre 25, 20 anos, não. Aqui o jovem era até a idade onde ele não tivesse casado, então, depois de casado já deixava de ser jovem automaticamente, né? Então, vê bem, era a cultura da época. Aqui um homem que ele estava, óbvio, estava na sua casa. Com certeza ele ouviu aquela, vou usar esse termo, aquela tropa que Judas Iscariotes estava levando ao jardim do Getsemane, com o objetivo único de prender Jesus, acusá-lo falsamente, para que ele fosse morto pelos judeus, amando de quem? Dos romanos. Morto pelos romanos, amando dos judeus. E estava irmão, eu imagino Jerusalém nessa noite que antecederia o julgamento de Jesus. Cidade, com certeza, o centro da cidade, alguns lugares estavam empolvorosos, o templo estava lá, estava ali, com certeza, com uma grande movimentação de noite. E ali, imagino eu que aquele homem deve ter visto aquela tropa passando, aquela tropa de Judas Iscariotes. Imagino que
eles passaram rapidamente, porque estava tudo planejado para que Judas mostrasse quem era Jesus e fosse preso. E aquele homem, ele, obviamente, ele sai da sua casa, mas ele não sai vestido com as vestes naturais. Não. Ele simplesmente pega um lençol, que quem sabe estava lá, onde ele estava dormindo, na sua cama, ou no colchão, a gente não sabe. Pega um lençol, coloca por cima, afinal de contas, poderia até se passar por uma vestimenta, que era a vestimenta da época era parecida com simplesmente um lençol, e ele sai e ele vai atrás do que estava acontecendo. Tem muita gente indo atrás de movimento sem saber para onde esse movimento vai levar. Muito cuidado com o movimento. Muito cuidado com o movimento, muito cuidado com as modas. Muito cuidado, com as novidades, que aparentemente estão aí em volta a um lençol muito bonito, mas não tem nada disso. E aí aquele camarada chega onde Jesus Cristo estava com alguns dos seus discípulos, mais próximo, Pedro, Tiago e João, os outros estavam mais afastados, e ali chega quem? Judas, e aí nós conhecemos a história. E Judas, ele vai dar o quê? Vai dar um beijo em Jesus. Jesus vai dizer assim: amigo, por que foi que você veio para cá mesmo? O que foi que você veio fazer aqui? E Judas nem responde, e os soldados do Sinédrio vão lá, prendem Jesus. Lembre dessa passagem. Prende Jesus. Pedro vai puxar a arma, a faca de um dos soldados, vai cortar a orelha do Malco. Jesus vai dizer que não é dessa forma. Opera ali um milagre, coloca a orelha do Malco no lugar, e Jesus vai preso. Agora, escute bem, mas esse homem aqui, quando os discípulos, eles correm com medo também de serem presos, quando todos correram, alguém olha para aquele homem e diz assim: nossa, esse camarada, ele não estava quando nós saímos de lá do Sinédrio com os soldados. Esse camarada não estava no nosso meio, ele simplesmente apareceu, ele não faz parte dos nossos, então ele faz parte do grupo de Jesus. Vamos pegá-lo também, vamos prendê-lo. E o texto nos diz que eles vão tentar prender esse homem, mas quando pegam na sua veste, não era veste, era simplesmente um lençol. E aquele homem faz o quê? Ou eu deixo o lençol aqui comigo e sou preso, ou eu vou deixar lençol, vou sair aqui como um louco, totalmente nu, e vou-me embora. Pelo menos eu escapo pela minha vida. E foi exatamente isso que aquele homem fez. O texto nos diz. Quando puxam, quando tentam pegar, ele faz lá um movimento, e deixa o lençol, e vai embora correndo. De noite, independente, mas ele sai dali totalmente nu. Aquele homem, ele não era um seguidor real de Jesus Cristo. Ele não era um seguidor real. Ele simplesmente estava ali porque ele ouviu um movimento. Ele decide até mesmo ir até onde Jesus estava, mas ele não tem compromisso. Diga assim: compromisso. O que é que Deus ele quer de mim e de você hoje? Compromisso, aleluia. O que o nosso Deus deseja são filhos comprometidos com Ele. Não dá para ser discípulo de Jesus de improviso. Não dá para seguir a Jesus de qualquer jeito, de qualquer forma. Não dá para ter comunhão com o Filho de Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, achando que eu posso ser crente da sexta até o domingo de noite, mas na segunda à quinta eu faço o que eu quero. Tem uma frase marcante de Charles Spurgeon que ele diz assim: a pior posição de um crente é estar quase salvo. A pior posição de um crente é estar o quê? Quase salvo. Não. Você segue a Jesus, você é crente de verdade, vê bem, mais ou menos. Peraí, você é ou você não é? Não, porque eu gosto de vir para a igreja. Eu gosto de chegar na igreja, eu gosto de ir lá na igreja Shaddai. Eu gosto porque lá tem ar-condicionado, tem um louvor legal, tem iluminação bonita, tem um painel de LED novo.
Eu gosto de ir para a igreja, eu me sinto bem, eu sinto paz na igreja. Claro que você vai sentir paz, sabe por quê? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, o nome do Senhor Ele está presente, e Ele é o príncipe da paz. E você chegou aqui e foi para ser inundado por essa paz mesmo, por essa paz de verdade, não a paz que o mundo dá, mas a paz de Deus, que ela é entregue a mim e a você através do Filho do Deus vivo, Jesus Cristo. Ah, nesse lugar tem paz, amém, glória a Deus que tem paz. Ah, nesse lugar eu me sinto mais leve, glória a Deus, porque Jesus disse assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E é no altar do Senhor que nós deixamos todos os nossos pesos. E aqui é para ficar leve mesmo, em nome de Jesus. E aqui é para você sair cheio de paz, amém. E aqui é para você sair curado, aleluia. Mas é só isso? Não. O que é que Deus requer de mim e de você? Compromisso. Compromisso. Não dá para ser discípulo esporádico. Não dá para ser um seguidor. Olha, o seguidor é AD. Eu preguei até para os meninos ontem. Seguidores é AD, a distância, né, velho? Não, meu irmão. Pode estar até geograficamente longe, mas o negócio é o quê? É o coração que tem que estar perto, meu irmão. Eu tenho certeza que eu prego para pessoas que não estão aqui geograficamente na igreja, mas estão perto do Senhor, estão em comunhão com o Senhor, estão perto de nós através da internet, louvado seja Deus. Mas infelizmente a verdade é que tem pessoas que até chegam na igreja, mas estão longe de Deus, estão com o coração longe de Deus. Vem até com a Bíblia debaixo do braço, mas o compromisso, 0. Quer dizer, 0 não, pastor, o compromisso é 2. Escala de 0 a 10, eu até tenho compromisso. Não dá para ser um seguidor temporário. Não é essa a vontade de Deus. Infelizmente vivemos uma geração, né, que os relacionamentos em alguns casos são descartáveis. Infelizmente é a geração, entre aspas, que fica, não, vou ficar um pouco aqui, vou ficar um pouco acolá, vou ficar um pouco depois lá. Não, meu irmão, é o compromisso. Nessa noite Deus está despertando pessoas para terem um compromisso real com Ele. Não um compromisso de discípulos longe, de coração não, mas de coração aqui, ó, perto, juntinho com o Senhor, aleluia. Esse cara aqui, do texto, esse camarada, ele quis apenas uma aproximação casual com Jesus Cristo. Foi apenas ver o que estava acontecendo. Misericórdia, misericórdia. Sabe o que é que o nosso Deus, Ele quer olhar para mim, para você? E Ele enxergar, sabe o quê? Independente de qualquer situação, eu estou firme com Jesus. Meu irmão, se tem pandemia, eu estou firme com Jesus. Se não tem pandemia, eu estou firme com Jesus. Se eu tenho saúde, eu estou firme com Jesus. Se estou aqui em falta de saúde, estou firme com Jesus. Aconteça o que acontecer, estou com o Senhor. Vivo o que viver, estou com o Senhor. Irmão, está na hora da gente, sabe o quê? Continuar a impressionar a Jesus. Sabe como? Com o nosso testemunho. Sabe como? Com o nosso compromisso. Com o nosso compromisso. Ô irmão, vê só, cada um é livre para fazer suas escolhas. Mas quantas vezes eu encontrei pessoas assim, irmão, vê só, você marcou comigo no culto para a gente até conversar. Ah, pastor, não fui no culto porque estava chovendo. Tá certo, tudo bem. Peraí, você até, né, o Espírito Santo até incomodou você a ir à casa do Senhor. Mas por que você chegou? Ah, pastor, cheguei tão cansado em casa. Aí eu, não, pastor, eu não vou, eu não fui para a igreja. Mas pelo menos tu oraste em casa? Não, pastor, eu estava tão cansado que eu apaguei no sofá mesmo onde eu estava. Misericórdia, meu irmão. Vamos tomar aí um energético. Misericórdia. Como é que está aí o seu compromisso com o Senhor Jesus? Como é que está o seu compromisso com Deus? Quantas vezes nessa última semana que passou, irmão, responda no seu coração. Você não é filho, você não é um discípulo que segue a Jesus de perto e não de longe. Quanto tempo você parou para orar na última semana?
Por favor, quanto tempo você parou para orar? Eita, pastor, nem lembro. Se a sua resposta foi aqui, ó, nem lembro, alguma coisa tem que mudar. Quanto você se alimentou da palavra? O quanto você se alimentou da palavra? Não, pastor, e agora é questão de número de capítulos lidos? Não, não é questão de número. É uma questão do quanto você alimentou o seu espírito com a palavra. Você pode ter lido um versículo no dia, mas você passou o dia meditando nesse versículo, e esse versículo alimentou o seu espírito. Ou você pode ter lido aí 10 capítulos da palavra, sendo alimentado do mesmo jeito. Foi um alimento maior. Não é quantidade, meu irmão, é o quanto você medita, é qualidade. É qualidade. É qualidade. O que adianta você ler 10 capítulos da Bíblia, quando termina, foi que você leu? Eita, não lembro de nada. Não, eu lembro de um versículo que fala sobre amor. Fala sobre amor? Amém. Porque a Bíblia toda vai falar sobre amor. A palavra de Deus está sendo ministrada hoje sobre compromisso. Um jovem que estava coberto unicamente com um lençol. Nossa, um arranjo. Desde quando lençol é roupa? Foi um arrumadinho. Foi um arrumadinho que aquele camarada, naquela hora, não, é o que tem para hoje. Não, é o que tem para hoje. E as consequências, elas vêm. Querido, nosso Deus conhece o coração. Ele conhece o nosso coração. Ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus. Não tem como mais viver de aparência de crente. Não tem como. Ou você é, meu amigo, ou você não é. Ou você tem um encontro real com Jesus e começa a servi-lo e segui-lo de todo o coração, ou então você está longe de Deus. Ah, pastor, eu vim para aqui para a igreja hoje para sair aqui encorajado, sair aqui voando da igreja. Melhor palavra do que essa não existe, palavra de salvação, filho. Palavra de arrependimento, palavra que leva para o céu. Aleluia, glória a Deus. Esse texto fala de um rapaz, de um homem, que viveu um momento apenas de aparência. É a turma do lençol, é a turma light. É a turma, não tem nada a ver isso, pastor. Eu posso o quê? Hoje nem pode mais, né? Eu posso sentar num barzinho, onde está todo mundo tomando lá uma, e eu posso tomar um golinho, tem nada a ver isso. Eu sei até onde eu posso ir. Tem gente que fala isso. Não, pastor, tem nada a ver. Olha, pastor, tem nada a ver. Tem nada a ver. Eu sei até onde eu posso ir. Cuidado. Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não. Cuidado com as concessões, viu? Em tempos de pandemia, cuidado com as concessões. Cuidado. Meu irmão, aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que está no mundo, que aproveite, porque só tem isso. Que suje-se mais. Mas eu creio no que a gente acabou de louvar aqui. O rei está voltando. Eu creio que Jesus está voltando. Eu creio que o fim está próximo. Eu creio que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E que só vai para o céu aquele que é santo, filho. Sabe o que é aquele que é santo? É aquele que se arrependeu dos seus pecados, aquele que confessou a Jesus e que vive uma vida de acordo com a palavra de Deus. É perfeição? Não, que não existe perfeito. Não existe. Mas é aquele que leva a palavra de Deus a sério, aquele que reconhece que Jesus é o Senhor. É aquele que vive para Deus, é aquele que vive para Jesus, aleluia. Esse cara até se parecia com um discípulo, foi até confundido com um, mas ele não era. Eu aprendo também que esse cara aqui,
até anotei, ele prefere o que dá certo ao invés do que é certo. É o que dá, é o que tem para hoje. Lençol não é certo, lençol não é roupa. Mas naquela hora, para ele, na cabeça dele, deu certo. Ele achou assim, nada. Está todo mundo ali, ainda com as tochazinhas, meia fraca, de noite. Ninguém vai perceber que só é o quê? Um lençol, vai dar certo. Cuidado, irmão, vê só, em nome de Jesus. Eu falei sobre isso semana passada. O nosso Deus, olha, veja bem, Ele é perfeito. E negócio de jeitinho, de gambiarra com Deus não dá certo. Culturalmente a gente tem até esse defeito. País que mais produz e que mais consome durepox no mundo, sabe qual é? Somos nós, irmão. Porque volta e meia a gente está fazendo remédio a alguma coisa. E aqui eu estou lembrando, eu até dei esse exemplo. Quem é que é da geração que tinha antena na televisão, né? Antena, sim. Começava a chover, a gente mexia na antena, não tinha jeito, a gente colocava o quê? Vamos fazer um arrumadinho, vamos colocar papel alumínio na antena. Bombril na antena. Colocar bombril na antena. Ô, irmão, sandália havaiana com grampo, lembra disso? Sandália havaiana com grampo. Jeitinho. Isso é certo? Não dá. Não, mas eu vou dar um jeitinho aqui, pastor, de seguir a Jesus do jeito que eu estou. Filho, vê só. Não dá para seguir do jeito que está. Você tem que chegar do jeito que você está. Entrega tudo nos pés de Jesus. Deixa Ele transformar você. E continua a sua caminhada, não do jeito que você estava, mas transformado ou sendo transformado por Jesus. Quem está aqui? Estou sendo transformado por Jesus. O Senhor requer compromisso. Isaías vai dizer assim: buscai enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto o Senhor. Buscai. É todo o tempo? Não. Enquanto a porta da graça está aberta. Buscai enquanto. Ouvir a palavra enquanto você pode, enquanto eu posso transmitir a palavra. Escute. Guarde a palavra no coração. Buscar enquanto se pode achar. Por quê? Porque vai chegar um dia que a porta da graça, infelizmente, vai estar fechada. Mas não, pastor, vou deixar para esse negócio de entregar minha vida para Jesus, esse negócio de ser crente. Sabe quando? Olha, pastor, a gente está em 2021, 2030, eu entrego minha vida para Jesus. Que você chegue até 2030. Você chegue. Porque a verdade, né? Ninguém gosta de pensar nisso. Mas a gente não sabe o que vai acontecer com a gente amanhã. Quem garante? Ninguém garante, meu filho. Ninguém garante. A gente planeja. Irmão, eu quero viver aí um bocado de tempo para frente. E você também, amém, irmão? De qualidade, muito tempo. Mas quem garante? Ninguém garante. Por isso que o profeta está dizendo: buscai enquanto se pode achar. Invocai o nome dele enquanto ele está perto. E deixe o ímpio o seu caminho. O pecador que se arrependa. Para que possa saber, sabe o quê? Perdão dos pecados. Pastor, 2021, e o senhor falando de pecado, esse negócio ficou para trás, ficou não, é para hoje, é para amanhã. Sabe por que é o pecado? O pecado é aquilo que separa a gente de Deus. O pecado é aquilo que vai de encontro à palavra de Deus, é aquilo que vai afastar o homem de Deus. Querido, foi o pecado da desobediência, da mentira, da soberba. Foi o pecado que afastou o homem de Deus. Não foi Deus que afastou do homem, não. Foi o homem que se afastou de Deus. Deus, Ele está sempre perto, Ele está sempre junto. Oh, irmão, desse Deus que nós servimos, Ele é amor. Ele é misericordioso. Ele é gracioso. Esse Deus que nós servimos, Ele nos ama. Ele ama. Ele é bom, irmão. Deus é bom. Deus é bom.
Deus, Ele não manda nada de ruim. Ah, não, foi Deus que mandou. Foi não, Deus que mandou isso ruim, não. Foi não, Ele é bom na sua essência. Muitas vezes o que a gente está colhendo de ruim, né? Consequência das nossas escolhas, na grande maioria das vezes. Nosso Deus é bom. Ele está falando comigo, com você hoje. Um jovem que botou um lençol para se passar por um discípulo, para ver o que estava acontecendo, para simplesmente acompanhar a multidão. Pessoal, a real, a gente não sabe. Mas a história está aqui e o contexto, ele se encaixa muito hoje. Muito hoje. Está se encaixando hoje. Vê só. O que Deus quer é relacionamento e compromisso. Relacionamento e compromisso. Pastor, estou há tanto tempo na igreja, conheço os versículos, conheço a Bíblia, conheço o culto, conheço até o que vai acontecer. Tem uma pessoa que disse para mim, disse assim, quando o senhor diz o texto que o senhor valeu, até sei o que o senhor vai pregar. Está repreendido, espírito maligno. Está repreendido. Oxe, é adivinhação agora? Verdade. Irmão, as oportunidades elas estão sendo dadas. A oportunidade de Judas. Conviveu com Jesus. Concorda comigo? Passou os 3 anos e meio com Jesus. Jesus tendo misericórdia dele. O cara era o responsável pela bolsa de dinheiro. Mas Jesus sabia que ele tirava, que ele roubava. Mas Jesus estava dando o quê? Oportunidade. Estava dando uma nova oportunidade, uma segunda chance. Até na última hora Jesus vai dizer assim, Judas, amigo, por que foi que tu viesse aqui? Judas, tu viesse aqui para quê mesmo? Diz aí, Judas. Aí ele nem responde, só dá um beijo de Jesus e pronto. Estava ali com Jesus, 3 anos e meio. Fisicamente, junto. O coração estava onde? O coração estava onde? Longe. Coração longe. Fisicamente, do lado de Jesus. Jesus comeu no prato lá, dividiu o prato com Judas. Na última refeição, na última ceia. Na última Páscoa, na verdade. Ele não teve a oportunidade de dizer assim, Jesus, meu amigo, fiz uma grande besteira. Traí o Senhor. Todo mundo agora está aí, os soldados, vão prender o Senhor. Eu estou errado, eu errei. Eu sei que o Senhor vai ser preso, mas me perdoe. Me perdoe, Jesus. Dá para imaginar se a história fosse dessa forma? Qual seria a atitude de Jesus? Qual seria a atitude de Jesus? Iria perdoá-lo. Não sabemos qual seriam as palavras que Jesus iria liberar para... Olha, a gente está aqui, imaginando o desfecho final de uma trágica história. Se ele tivesse entendido que o que nosso Jesus queria era que o coração dele estivesse perto do coração de Judas, estivesse perto dele, que ele fosse transformado. E Jesus transforma. E como Jesus transforma? Transformou a mim, transformou tantos aqui, transformou você, transformou outros discípulos. É fantástico as histórias bíblicas. Você pega lá quando foi que João, Pedro, o próprio Tiago, quando foi que eles tiveram assim o conhecimento de quem era Jesus? Depois da pesca maravilhosa, você vai ver. Eles vão seguir a Jesus, Jesus vai chamar Pedro para segui-lo. Mas, vê só, ó a transformação de pessoa, ó a transformação. Tiago e João, filhos de Zebedeu, sabe qual era o apelido deles? Filhos de trovão, Boanerges, filhos do trovão. Sabe o que quer dizer que eles eram filhos de trovão? O temperamento dele, meu irmão, não era brincadeira. Olha, lá vem ali os dois, filhos do trovão, fica na tua, porque senão é bronca, o negócio com ele vai ser pesado, vai ser confusão. Eles eram conhecidos como filhos do trovão. Chegou, é zoada certa, misericórdia.
Aí, até o dia que se encontraram com Jesus. A Bíblia vai dizer que João era o discípulo que Jesus amava. Sabe onde era que João repousava? No peito de Jesus. Já pensou? Um camarada que era conhecido como filho do trovão, agora repousava no peito do mestre Jesus. Sabe o que é isso? Transformação. Sabe o que é isso? Mudança. Foi por força e foi por violência? Foi não. Foi pelo amor de Jesus. É pelo amor de Deus, não é por força nem por violência que nenhuma mudança vai acontecer com você. Sabe como é que vai acontecer essa mudança? Debaixo do amor de Deus. Debaixo do amor de Jesus. Está me ouvindo lá atrás, Gilmar? Está me ouvindo aí atrás? Debaixo do amor de Jesus. É debaixo desse amor. Olha a mudança, olha a transformação. Um teve a oportunidade, desperdiçou. Outros tiveram a oportunidade, foram transformados. Nossa, foram transformados. Pastor, mas é muito difícil a minha vida mudar. Por isso, por aquilo outro. É muito difícil eu deixar isso, deixar aquilo. Faz uma coisa, lança aos pés da cruz e vive, meu irmão. Deixa Jesus tratar. Deixa Jesus transformar. Pastor, é muito improvável que meu filho, que meu marido, é muito provável que minha esposa, ele tem uma mudança. Quantos exemplos de pessoas que aos olhos dos homens eram improváveis, mas foram transformadas por Jesus? Quantos exemplos? Quantos? Um dos homens que escreveu quase a metade do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Sabe quem é Paulo, irmão? Sabe quem era Paulo antes de ser transformado por Jesus? Sabe quem era Paulo? Peça ruim. Sanguinário. A Bíblia vai dizer que Paulo ele vai demorar cerca de 14 anos para voltar a Jerusalém, depois que ele se converte. Sabe por quê? Pela lembrança. Porque quando Estevão foi apedrejado, sabe quem foi o camarada que fez toda ali, que incitou ao povo a apedrejar Estevão, que dizia assim: vai lá, joga pedra nele, que eu guardo aqui as suas coisas. Deixa aqui no chão a sua capa, deixa aqui a sua bolsa, o que você tiver, eu tomo conta, fique tranquilo, mas vá lá e desce a pedrada na cabeça desse Estevão que está aí, dizendo que Jesus é Messias, dizendo que Jesus é o Senhor. Vai lá e mata ele, eu tomo conta das suas coisas. Sabe quem era esse? Paulo. Paulo que dizia assim, tem um bocado de crente, mas não era crente na época. Dizia assim, os cristãos na época não eram nem cristãos, eles eram conhecidos como os da seita do caminho. Quem entendeu aqui? Não era chamado cristão, não era muito menos evangélico. Não, era os da seita, o chamado do caminho. Aí Paulo dizia assim, tem um bocado dos da seita do caminho, um bocado de crente, lá em Damasco. Chegou para o chefe da sinagoga, disse assim, o chefe dos judeus disse assim, me dá carta para que eu vá perseguir. Me dá carta para que eu possa chicotear. Me dá carta para que eu possa... Sabe o que, irmão? Sabe o que? Fazer ali, eu quero fazer com que ele sofra um pouquinho. Me dá autorização. Esses crentes vão tudo sofrer na minha mão aqui, porque estão indo de encontro à lei, religioso. E ainda mais sangue ruim. Quem era que dizia que um homem desse ia escrever depois metade do Novo Testamento? Sabe por quê? Até o dia que ele se encontrou com Jesus, que Jesus teve misericórdia dele. Na verdade, foi o encontro de Jesus com Saulo. Estando ele à beira do caminho, indo para Damasco, quando uma grande luz, glória a Deus, apareceu. E ele cai no chão. Imagino que de joelho, ou mesmo de cara no chão, cara no pó. E aí, a voz vai dizer, a voz para os outros, que ouviram, mas não viram o clarão que Paulo viu. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? O cara, quem és tu?
Senhor? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Aleluia, aleluia. Eu sou Jesus, aquele que você está aí perseguindo. Você não está perseguindo os crentes, não. Você está perseguindo a mim. Escute bem. Quando intentam alguma coisa contra mim, contra você, nós somos filhos de Deus. O nosso Pai se responsabiliza por mim e por você. O nosso Pai se responsabiliza. Quem és tu? Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Naquela hora, aquele homem entendeu que não era religião. Naquela hora, aquele homem vai entender que não era a lei, que não eram os ensinos que ele se destacava dos da idade dele. Não era uma posição futura no Sinédrio, não era uma posição futura no governo religioso de Israel. Não, isso daí ficou para trás. Ele vai entender o que vai fazer diferença, sabe o que é? É ser um seguidor de Jesus, é ser um seguidor daquele que está vivo, que está à direita de Deus, que se responsabiliza pelos filhos de Deus, Jesus Cristo, Nazaré, Saulo, eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Caiu, quando ele vai levantar, ele levanta diferente. Tudo bem que levantou cego, temporariamente. A luz de Jesus foi tão forte, o resplandecer da glória do Senhor foi tão forte. E aí? Foi transformado. E quando os crentes da época souberam, começaram a duvidar. Oxê, ele que perseguia, ele que queria matar a gente, ele que quis vir para cá para matar a gente, agora está dizendo que é um discípulo de Jesus? Não pode ser. Pode sim, meu irmão. Pode sim. Feliz é aquele que tem um encontro com Jesus e se deixa transformar por ele. Feliz é aquele que tem um encontro com Jesus e se deixa transformar por ele. Feliz é aquele que ouve a palavra e diz assim: hoje minha vida vai ser diferente. Feliz é aquele que diz assim: essa palavra que o pastor está falando de compromisso, eu vou assumir esse compromisso hoje. Eu vou deixar de estar longe, eu vou deixar de estar longe de coração, eu vou deixar desse negócio de vir para a igreja só por vir. Não, eu vou abraçar um compromisso real com Jesus. A partir de hoje minha vida vai ser diferente. A partir de hoje minha vida muda. A partir de hoje as minhas atitudes começam a mudar. A partir de hoje eu decido realmente viver como um filho de Deus. E vou dar frutos. Eu vou dar frutos. Frutos de justiça. Para a glória de Deus. É compromisso. Chega de andar longe. Chega de andar longe. Chega de apenas vir para a igreja. Não, meu irmão. Cara, é relacionamento íntimo. É você ouvir, ser ouvido por Deus. É você ter testemunho para contar daquilo que Jesus fez na sua vida. É você ter testemunho para contar daquilo que Deus fez na sua vida. Quem eu era e quem eu sou. Continuo, né? Continuamos não valendo nada. Nada. Não passamos de servos inúteis. É o que a palavra nos diz. Mas hoje temos compromisso. Evangelho de João, capítulo 15. Palavra de Jesus. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será o quê? Feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito o quê? Muitos fruto, e assim vos tornareis o quê? Meus o quê? Meus discípulos. O que vai dizer que você é um discípulo de Jesus são os nossos frutos.
os nossos frutos. Fruto de justiça, frutos de amor, fruto de graça, aleluia. Começar a viver o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, domínio próprio. Frutos do Espírito. Pastor, mas é tudo muito longe, é muito difícil. Eu não consigo. O primeiro passo é você reconhecer isso. Que sozinho, com as suas forças, você não vai conseguir. Não consegue mudar. Não consegue ser transformado. Não consegue. Sozinho, não vai ter compromisso nenhum. Não. Não. Mas pastor, e a religião? Que religião, meu irmão? Não é religião. A gente fala isso aqui todo culto. Não é religião. É Jesus. É o princípio da palavra de Deus. Que traz vida eterna. Que traz alegria. Que renova. Que traz paz, que cura. Quantas pessoas amarguradas hoje? Quantas pessoas feridas hoje? Feridas por instituições, feridas por outras pessoas, por circunstâncias. E aí? Para o coração, escute bem, para todo coração ferido, existe o remédio na medida certa da parte de Deus. Da parte de Deus. Da parte de Deus. E o que é que eu faço? Reconheça primeiro que você é um pecador. Todos nós somos pecadores. Mas a maioria aqui já não vive na prática, na vida de pecado. Reconhecer. Reconhecer também que deixar de ser alguém que anda longe de Deus, ou longe do Senhor. Não. Agora quero andar perto. Agora eu quero ter um compromisso. Agora eu quero sentir esse Jesus de uma forma diferente. Eu quero ter essa paz. Ô irmão, o negócio dos crentes, né? Está passando na prova, na luta. Aí vai para o joelho. Ou simplesmente vai ficar sentado, mas vai orar. E ali ora. E ali começou com o coração atribulado. Começou ali com o coração pesado. Aí começou a orar, começou a falar com Deus, começou a chorar. Aí até chorou na presença do Pai. Mas quando no final disse, em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Que respirou, chega o negócio veio diferente. Sabe o que é isso? É a paz que excede todo entendimento. Alguém aqui já passou por essa experiência? Não. Não dá para seguir Jesus de longe. Não dá para ser um discípulo só nos finais de semana. Não. Deixa para lá esse negócio. Decida hoje ser filho. Filho. Mas pastor, mas todo mundo é filho de Deus. Não é bem assim. Todos nós somos criaturas de Deus. Filhos. Só através de Jesus. Filhos só através do reconhecimento. Só através do reconhecimento. João capítulo 15, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo estando em mim. Nós não estamos firmados na igreja. Nós não estamos firmados na religião, não. Nós estamos firmados em Jesus. É em Jesus. É em Jesus. Sem mim nada podeis fazer, disse o próprio Cristo Jesus. Olha que versículo maravilhoso. Olha o que Jesus disse, eu sou a videira, e vós sois os ramos. Quem permanece em mim, eu permaneço nele. E esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Tudo é através de Jesus. Quem está aqui, irmão? Quem está aqui? Tudo é através de Jesus. A decisão é sua. Você pode sair daqui do mesmo jeito. Ou você pode sair daqui transformado pelo Senhor. Você pode sair daqui do mesmo jeito, ou você pode sair daqui encorajado por Ele. Sabe o quê? As mudanças necessárias começam hoje. As mudanças começam agora. Aos poucos, sim, meu irmão, aos poucos. Aos poucos. Você vai vencendo um dia após o outro com o Senhor. Vai deixar esse pecado, que já é um pecado de estimação, aí com a ajuda do Senhor. E vai viver para a glória dEle. E vai viver para a glória dEle. E vai viver diferente. E vai viver diferente. E vai viver irradiando a paz. E vai viver irradiando a luz. E vai viver proclamando a palavra, até mesmo de boca fechada, mas com o seu testemunho. Sabe o que é isso? Isso é viver Jesus. Esse jovem aqui do lençol da história, a Bíblia não vai mais falar nele. Não vai mais falar. Foi, passou. Estava de longe. Mas daqueles que seguem a Jesus de perto, esses, Deus anotou o nome no livro da vida. Anotou o nome no livro da vida do Cordeiro. Esse é o que vai fazer toda a diferença. Nome anotado no livro da vida, caminhando com Jesus, rumo ao céu. Quem diz amém por isso? Que Deus abençoe, querido. Vamos ficar de pé para a gente adorar o Senhor.